Olá, eu sou Marcelo Domingues. Chegamos ao terceiro e último vídeo da série Reflexo de Jesus Cristo. A partir de agora, para facilitar o entendimento da reflexão de hoje, todos nós seremos Pedro, o discípulo mais impetuoso, o que por várias vezes agiu por reflexo. Lembra do comportamento reflexo citado no vídeo passado? Quando uma ação involuntária é executada de forma automática, como resposta a um estímulo? Então vem comigo para uma experiência verdadeira com Jesus. Você andaria sobre as águas? Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando para conseguir ser o reflexo de Cristo. Eu não sei o tamanho da sua aprovação. De repente o arco-íris da aliança possa ter perdido a cor em sua vida, ter ficado preto e branco sem você ter se dado conta. Mas imagine Jesus te chamando. Pedro, venha. Talvez você esteja enfrentando ventos fortes em alto mar que nunca pensou que um dia fosse enfrentar. Por acaso a sensação que vai naufragar está cada vez maior? Você se lembra da passagem bíblica de quando Jesus caminhou sobre as águas em direção ao barco em que os seus discípulos estavam? E os discípulos, ao vislumbrarem a cena em meio ao mar agitado, tiveram medo. Mateus capítulo 14, versículos de 27 a 33, narra esse episódio. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro, venha. O simples fato de olhar para o Filho de Deus seria o suficiente para você? O olhar de um bebê para o seu pai quando ensaia os primeiros passos é o suficiente para que ele comece a andar? Garanto que pela confiança que o pai representa para a criança, a resposta é sim. E para nós adultos temerosos que somos, imagine Jesus lhe estendendo a mão e após te segurar em meio à tormenta que te trava, dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? É isso que você vai escutar de Cristo. Se sentir um soldado covarde não te machuca a moral, não mexe com a sua dignidade espiritual, homem de pequena fé, isso dói. A fé é o termômetro que verifica a intensidade do reflexo de Cristo em nossas atitudes. Fé. Qual a proporção da fé que você professa? Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a sua alma tem um poder muito maior do que os seus olhos quando se trata da sua sobrevivência espiritual. Assim, quando o Espírito Santo te conduz à alma, você reproduz o reflexo de Cristo. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você andaria sobre as águas? Pedro, enquanto caminhava no mar olhando para Jesus, refletia fielmente o reflexo de Cristo em sua atitude. Bastou um descuido do coração de Pedro para que o que estava acontecendo ao seu redor tomasse parte em sua alma. O medo nos ataca quando descuidamos do nosso olhar. Todas as vezes que olharmos para algo que esteja longe de Cristo, sentiremos medo. Os nossos medos se transformarão em tubarões famintos nadando em círculos ao nosso redor. Cada vez que deixamos de vigiar e orar, soltamos mais um tubarão no nosso caminho em direção a Jesus Cristo. Digo soltamos porque a criação dos tubarões pertence aos homens de pequena fé. Cada tubarão será do tamanho dos seus medos, da proporção do que aflige o coração. Talvez o seu tubarão seja o desemprego, talvez o seu seja uma doença grave, ou quem sabe não ser compreendido no casamento.
Mas independente de qual seja o seu tsunami espiritual, Jesus salvou a Pedro e salvará você também. Basta gritar como Pedro gritou: Senhor, salva-me, para que o reflexo de Cristo comece a ser restaurado em você e o Evangelho possa ser pregado como Jesus mesmo pregaria. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é ser reflexo do amor. Chegou o momento de você atravessar a ponte que me tornei desde o início dessa série. Em instantes esse vídeo acabará, e eu não sei se você já atravessou a ponte, se você abraçou o Espírito Santo. Lembrando que corre-se o risco que, ao virarmos as esquinas de nossas vidas, o mundo secular nos abrace e destrua a ponte criada nessa pregação. Mas eu não consigo me assegurar se você já atravessou, se está seguro do outro lado, pois isto é algo particular entre você e Deus. Eu fui apenas a ferramenta usada na construção da ponte. A iniciativa de caminhar rumo ao Espírito Santo é sua. Se você está estranhando o conflito dentro do peito, isso é a ação do Espírito Santo trazendo um desconforto para a preguiça após o sono espiritual. Algo equivalente ao que sentimos quando acordamos cedo para o trabalho, enquanto que, na verdade, queremos permanecer dormindo até o meio-dia. Você está acordando porque Jesus te chama nesse momento. Pedro, venha! Você tem coragem de andar justamente onde os seus pés podem falhar? O Salvador está sobre as águas te chamando, se entregue, caminhe na direção dele. Se você reconhece que o seu reflexo não está tão parecido com o de Cristo, se a partir de agora você se conscientizou que algo possa estar errado com a sua adoração ao nosso Senhor, eu peço que feche seus olhos, admitindo que seu coração precisa ser transformado. Eu vou orar por você, mas só feche seus olhos caso você tenha sido tocado pelo Espírito Santo. Porque a cada dia que se aproxima o retorno de Jesus, mais sério se torna o compromisso que assumimos junto ao Santo Espírito de Deus. O tempo está se esgotando, por isso Jesus conta com a honestidade da sua palavra. Ele precisa de fiéis que proclamem o seu evangelho, que tragam discípulos, que formem ministérios pessoais dedicados a ele. Tudo que foi dito até aqui foi almejando esse instante. Enquanto eu orar, você atravessará a ponte. Atravesse, sem olhar para trás. Pai eterno, agradecemos por não desistir da gente, Senhor. Somos fracos. Nossa condição humana nos faz pequenos espiritualmente, Senhor Deus. E de repente nos deparamos com o seu amor, nos instruindo através dessa série, Senhor. Por isso, reconhecendo a nossa fragilidade humana, Pai, clamamos para que o seu Santo Espírito nos dê a sabedoria necessária para que compreendamos as suas verdades para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe. Chegamos ao fim da série Reflexo de Jesus Cristo. Obrigado por me permitir chegar tão perto da privacidade do seu coração para te alertar de possíveis erros de conduta nesta guerra invisível. O inimigo é implacável, então vigie, ore e multiplique o Evangelho. Sem perder tempo, compartilhe os 3 vídeos dessa série com quem você ama e quer ver contigo lá no céu. Que Deus o abençoe.